Começo com vocês hoje num versículo da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 23 e 24, que diz assim para nós: Paz aos irmãos, amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam o Senhor Jesus, com amor inalterável e eterno. Então, que você que está me ouvindo, está me vendo nesse momento, receba a graça, a bênção dessa oração. E que o Espírito Santo possa fazer com que o nosso amor por Jesus permaneça na eternidade, que seja um amor que nunca mude, que seja sempre o mesmo. Mais uma vez vamos partilhar da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós hoje. A Bíblia tem muitas simbologias. Cada animal, cada planta, cada número, tudo tem um significado. E eu quero começar com vocês hoje falando da simbologia do numeral 40. O numeral 40, ele representa um número de expectativa, ou seja, de espera, um número de preparação e de prova. Na Bíblia, caracteriza as intervenções sucessivas de Deus em várias passagens onde o 40 se faz presente. Por exemplo, Davi e Saul reinaram por 40 anos. O dilúvio durou 40 dias. Moisés serviu a Deus 40 anos. Os judeus permaneceram junto ao monte Sinai. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, as tábuas da lei, eles ficaram ali esperando Moisés 40 dias. Jesus esteve no deserto 40 dias e após a ressurreição dele, ele apareceu 40 vezes, 40 dias. Então, esse número, ele exprime a duração de uma geração, ou seja, tudo aquilo que foi gerado, concebido e criado. Olha que bonita essa simbologia do 40. Então, dentro desse contexto, a igreja, desde o século IV, introduziu uma caminhada para nós católicos durante o ano, onde somos chamados a fazer uma experiência espiritual, também em 40 dias, com práticas próprias ou sugestões que vão nos ajudar nesse tempo. A esses 40 dias a igreja deu o nome de Quaresma. É o tempo que nós estamos vivendo atualmente na nossa igreja, que se iniciou na quarta-feira de cinzas e vai terminar na missa da instituição da Eucaristia ou na missa do lava-pés. Depois disso nós vamos ter a Semana Santa ou a Semana das Dores, e no final vamos ter a missa da Páscoa ou da Ressurreição. Então nós estamos vivendo esse tempo que essa simbologia nos convida a viver uma expectativa, uma espera, uma preparação e um tempo de prova. Deus está nos preparando para muitas coisas novas a partir da nossa posição diante dele nessa caminhada de 40 dias. Tudo começa na Quaresma com a quarta-feira de cinzas, onde nós recebemos a cinza na testa ou na cabeça. O sacerdote passa a cinza na nossa testa ou coloca na nossa cabeça, né? E ouvimos ele dizer para nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Por que a cinza? Porque a cinza é sinal da nossa vulnerabilidade. Somos pó e ao pó voltaremos. Ela também representa um convite ao arrependimento, a uma mudança de vida. Esse é o significado principal da Quaresma. Somos chamados a viver mais intensamente nesse tempo uma vida de mortificação, com jejuns, com penitências. Para que isso? Para que nós possamos aprender a dominar os nossos sentidos. Os nossos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, nós somos muitas das vezes dominados por algum deles.
Às vezes a nossa visão, ela tende a observar o que não é bom, ficar observando a vida dos outros. Os nossos ouvidos às vezes tendem a querer ouvir tudo, para depois a nossa boca falar, comentar. O nosso paladar, o nosso olfato, às vezes tem quando sentimos o cheiro, o sabor de um alimento, nós comemos de uma forma imoderada, que é prejudicial à saúde, que também prejudica o nosso espírito. Então, daí provém muitas das vezes os vícios. Então, o jejum e a penitência têm esse caráter de dominar, de dar equilíbrio à nossa vontade, dar moderação. E aquele alimento que eu abro mão dele, que eu não como, muitas pessoas às vezes ficam durante os 40 dias sem comer doce, sem comer carne, abre mão de alguma coisa que gosta. Então, quando é um alimento, isso aí deve ser doado para pessoas que carecem, né, daquele alimento, não tem condição de comprar. Então, não é fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, a privação de uma coisa que eu gosto, eu ofereço a Deus por amor a Ele, às vezes pela minha conversão, conversão da família, né, pelo perdão dos pecados. Então, toda essa prática quaresmal, ela tem que ser acompanhada por um oferecimento, porque senão é uma coisa vazia, uma coisa oca. Nesse tempo também, nós somos chamados a ter um momento mais forte de oração. A oração também adquire nesse momento um ponto muito forte do nosso diálogo com Deus. É aquele momento em que a minha oração se torna mais intensa e mais íntima também, né? Nós somos chamados a um maior recolhimento interior, onde eu vou dobrar o meu intelecto ao encontro do meu coração, para ouvir a voz de Deus falando no meu interior, me ajudando nessa caminhada, nesse propósito que eu fiz de mudança de vida, de revisão de vida. O Senhor vai me ajudar a fazer essa revisão e me compreender quais as áreas da minha vida que precisam de receber o toque amoroso dele, o toque curativo do Espírito Santo. Quais as áreas da minha vida em que eu preciso ser curada, transformada, liberta, curada, restaurada. Então, a oração me leva a essa caminhada de grande intimidade com Deus. Esse tempo de uma oração mais íntima com Deus, que nós podemos fazer isso durante o ano, não é só no tempo quaresmal. Muitos de nós já temos essa prática dessa oração íntima com o Senhor todos os dias. Quando nós aprendemos a ter gosto pela oração e a gente vai pedindo ao Espírito Santo, dá-me o dom da oração, então a oração não é mais um fardo. O nosso interior, o nosso espírito anseia por estar com o Senhor. Então esse tempo de intimidade, onde fica eu e Deus, nós chamamos de deserto, porque nesse momento esse espaço é preenchido só com a presença dele e a nossa. E é nesse momento em que ele nos faz grandes revelações íntimas e profundas. Como nos diz o profeta Oséias no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: por isso atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Olha que coisa bonita. Quando nós nos colocamos em oração, é porque Deus nos atraiu. Deus nos atraiu. O que é atrair? É fascinar. É ser fascinado por alguém. É ser trazida. É ser solicitada para si. Então, o Senhor nos solicita para Ele. E Ele fala, eu vou te conduzir ao deserto. Então, Ele nos atrai para Ele, vai nos guiar, nos orientar. Ele caminha conosco. Ele está na nossa companhia nesse momento. E Ele vai nos falar. Ou seja, Ele vai se expressar por nós através de palavras, Ele vai discorrer para nós sobre aquilo que Ele deseja falar, ou que nós perguntamos a Ele. Então são 3 verbos que eu vou
falar para você usar muito nessa quaresma. Atrair, conduzir e falar. Você exercitar isso. Puxa, Deus me atrai, Deus me conduz e Deus fala comigo. Então, 3 palavras-chave para esse tempo de oração na intimidade com o Senhor. A isso tudo a gente dá o nome de oração. E o saldo de tudo isso, de todo esse tempo, ele me conduz a quê? A um desejo muito grande de mudança de vida. Uma mudança de coração, uma conversão. E aí eu sou conduzida para o sacramento da confissão, da reconciliação. Através desse sacramento, o sacerdote vai me ouvir, ele vai me aconselhar, ele vai ouvir o meu desejo de mudar, vai ouvir que eu estou arrependida, e ele vai então me absolver dos meus pecados e me abençoar. E muitas das vezes, meus irmãos, nesse momento, ocorrem grandes curas em cada um de nós. Curas na área emocional, afetiva, cura sexual e às vezes até cura física. Sabemos de pessoas, de testemunhos, de pessoas que foram curadas depois de uma boa confissão. Por fim, o exercício maior da quaresma, que é o da caridade. É o me voltar para o meu próximo, para aquele que está passando por necessidades, aquele que precisa da minha ajuda, que nós damos o nome de esmolas. Então, a palavra de Deus fala tantas coisas sobre a esmola, que ela nos livra dos inimigos, que ela nos livra da morte repentina, que ela nos ajuda a ter prosperidade, porque é o maior gesto de amor que nós podemos ter, é quando eu saio de mim e vou de encontro ao meu irmão. Eu vou partilhar com o meu irmão daquilo que ele precisa. Então, a caridade, quando ela é feita com o coração sincero, agrada o coração de Deus. Então, esse tempo nós somos chamados também a termos uma maior partilha daquilo que nos sobra, daquilo que nós temos em abundância. Muitas das vezes nós podemos nem ter muito, mas aquele pouco que eu dou é imensamente agradecido pelo coração de Deus. Deus agradece aquilo que a gente faz com amor, né? Então, nesse momento, nós somos chamados a nos voltar para as pessoas, dando o alimento, dando a roupa. Esse tempo também é um tempo que nós podemos exercitar mais as visitas aos enfermos, aos hospitais. Estamos vivendo um momento agora que nós estamos com impedimento por causa dessa pandemia. Mas eu quero dizer para você, se você não pode fazer uma visita presencial, telefona para a família, dá uma palavra de força, de consolo, reza pelas pessoas infectadas, pelas pessoas que estão doentes. Então, nesse tempo, é um tempo que a nossa caridade, ela deve transbordar na nossa vida. E por fim, nós temos também a prática da via sacra, que não estamos podendo fazer na igreja. Muitas igrejas estão fechadas, mas se a igreja da sua cidade estiver aberta, não perca essa oportunidade, na quarta-feira ou na sexta-feira, de participar dessa via sacra. O que é a via sacra? É relembrar os 14 passos, vamos dizer assim, que Jesus fez até chegar ao Calvário. Chamamos de estações, são 14 estações. Então, na igreja tem os quadros, representando em cada momento da caminhada dele. Nesse momento, nós podemos, porque é uma prática muito profunda e piedosa, nós podemos e devemos associar as nossas dores e sofrimentos em cada meditação que nós fizermos nos passos de Jesus. Então, nós temos na Via Sacra tantas cenas tão sugestivas. Por exemplo, quando Verônica enxuga a face de Jesus. Esse momento é um momento ímpar para uma mãe.
pedir a Jesus para enxugar as lágrimas que escorrem na sua face, pelas lágrimas que ela derrama pelos seus filhos, e tantas outras coisas nós poderíamos aqui citar em cada quadro que representa as estações da caminhada de Jesus. Mas se você não pode fazer na igreja, faça na sua casa. Hoje nós temos acesso através dos meios de comunicação, no YouTube. Quantos sacerdotes estão fazendo a via sacra, você pode acompanhar, oferecendo ali a sua vida, a sua família, suas dores, suas necessidades espirituais, emocionais, afetivas, financeiras, oferecendo as pessoas infectadas com esse coronavírus, as pessoas que trabalham na linha de frente com essa situação, que precisam ser resguardadas. Então, meus irmãos, são muitas ocasiões que nós temos durante a quaresma para exercitar a nossa fé, sair de nós mesmos, da nossa centralidade, sair do nosso egoísmo e nos voltarmos para as necessidades do outro. Em Lucas, capítulo 1, versículo 50, na oração do Magnífica, a Virgem Maria disse que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, aqueles que reverenciam a Deus, aqueles que adoram a Deus, aqueles que fogem da ocasião de pecado. Então, nesse momento, vamos pedir Nossa Senhora para que ela caminhe conosco nessa quaresma, para que ela possa pedir a Deus para que a misericórdia dele se desdobre sobre a nossa geração. O 40 não significa uma nova geração, uma nova gestação, uma nova criação? Então que a misericórdia de Deus se desdobre sobre tudo aquilo que Ele quer criar em cada um de nós nesse tempo especial. Tudo aquilo que Ele quer gestar em cada um de nós. Então que Deus possa desdobrar a misericórdia dEle, alcançar nas nossas vidas aquelas áreas fechadas, aquelas áreas restritas, aquelas áreas endurecidas, né? Aquelas áreas que nós estamos lutando tanto por cura e libertação, aquelas áreas às vezes que estão corrompidas pelo pecado, pelos vícios, pelas maldades. Então vamos pedir isso a Nossa Senhora, a intercessão poderosa dela, e que na força do Espírito Santo as nossas orações possam se unir agora a todas as pessoas que estão fazendo a quaresma, realizando a oração mais intensa durante essa quaresma. Somos um corpo em Cristo Jesus, então a nossa oração ela percorre todo o corpo da igreja. Então que as nossas orações se unam a todas as orações que estão sendo feitas agora de maneira especial, para que assim, mais forte, mais poderosas, toque o coração amoroso de Deus. Então que Deus te abençoe nessa quaresma. Se você iniciou, que o Espírito Santo te fortaleça nessa caminhada e te revele grandes coisas que você precisa de ouvir. Se você não começou, comece agora. Não fique parado não, comece agora. Se você gostou dessa informação sobre a quaresma, compartilha, dá o seu like, coloca o seu comentário e que Deus te abençoe e que a graça de Deus possa gerar em você, na sua vida e na sua família grandes maravilhas, porque o Senhor faz em nós maravilhas. Amém.